Olá, meu nome é Richard Marques. Esse aqui é mais um vídeo aí da série de tutoriais para BPMN, né? O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha nos recursos novos aí, visuais do produto para construção de interface de usuário. São as telas onde a gente exige dentro dos nossos processos que tem algum tipo de interação humana. O produto já vem embarcado com uma série de componentes visuais para a gente criar essas interfaces de usuário. E nessa última versão 8.5.7 do produto foi incluído aí o recurso de grids para a gente organizar os componentes de uma maneira mais inteligente, considerando o tamanho da tela, o tipo de dispositivo que está acessando o conteúdo que a gente está trazendo para o usuário. Eu construí esse tutorial, assim como os demais, de uma maneira bem objetiva, bem clara. Acredito que vai ser bem fácil aí de absorver o conteúdo e os conceitos que eu quero passar aqui, mas fica à vontade aí de incluir nos comentários desse vídeo qualquer dificuldade que você teve, alguma sugestão, algum ponto em que você acha que precisa de mais uma informação, um detalhe maior do que foi passado aqui no vídeo, tá bom? Espero que gostem do conteúdo e vamos lá, mão à massa. Então vamos lá, mão na massa, vamos começar aqui no nosso Process Center. Vou se autenticar aqui com o usuário que tem acesso, que esteja no grupo TW Authors, né, que esteja autorizado a construir conteúdo para o BPM. Eu vou fazer o desenvolvimento dessa interface de usuário usando aí criando uma aplicação nova. Então aqui dentro de aplicativos de processo eu vou criar uma aplicação nova, vou chamar aqui de grid, exemplo grid, e vou dar o acrônimo aqui de grid 1, exemplo do uso de grids no BPM 8.5.7. Está criado aqui a nossa aplicação, ela é a primeira da lista. Vou pedir para abrir ela no design. Esse aqui é o primeiro passo para a gente começar o nosso desenvolvimento. Vamos lá. O primeiro ponto aqui, nós vamos criar uma interface de usuário que ela tende a ser utilizada em mais de um dispositivo diferente, no iPad, no smartphone, e no computador, no desktop tradicional, né, no notebook tradicional também. E essa interface ela vai se comportar de forma diferente, né, dependendo do dispositivo em que ela vai ser acessada. Então a proposta dessa telinha é um cadastro simples, que eu vou solicitar alguns dados do usuário, né, como nome, telefone, e-mail e endereço, e vou exibir um mapa junto com ele. Esse mapa eu tenho um toolkit já prontinho que me ajuda nessa função. Eu vou importar esse toolkit aqui, é o primeiro passo aí do meu desenvolvimento. Incluído esse toolkit, eu vou passar aí para o desenvolvimento dessa interface de usuário. Aqui no botãozinho mais do lado do interface de usuário, eu vou criar uma interface de usuário para ser executada no cliente, que essa é a primeira opção. Vou chamar ela de cadastro cliente. O importante aqui é marcar para que ela possa ser utilizada em vários dispositivos diferentes, que é o propósito aqui do nosso tutorial, ok? Então lá, primeiro ponto, vou chamar esse coach inicial, que foi criado por padrão a partir do momento que eu criei uma interface de usuário humano, chamar de aqui de cadastro cliente. Cadastro cliente. E aqui em variáveis eu vou incluir uma variável do tipo de saída, que o final deste processo, dessa atividade vai ter que ter o retorno dos dados desse cliente. Vou chamar aqui de cliente. E o tipo de dado eu vou chamar aqui de cliente BO, que é um BO que eu já criei antes, que ele tem alguns dados já prontos, né? Que é nome, telefone, e-mail, endereço, bairro, CEP, dados padrões aí de cadastro de um cliente, ok? E vou acrescentar uma variável privada que eu vou chamar aqui de endereço completo, porque a minha API de mapas ela não está preparada para receber o endereço quebrado por cidade, estado, ela espera tudo num único texto. Então eu vou criar uma variável endereço completo, onde conforme o usuário for digitando nos outros campos, eu vou concatenando esses dados aqui dentro dessa variável para ser utilizada pelo mapa, ok? Então, a parte de variáveis que a gente precisa saber é isso. De volta aqui no diagrama, eu vou clicar no cadastro cliente. Eu tenho no Coach, eu tenho aqui uma opção que é mudança de dados. Sempre que um dado for alterado, eu posso incluir aqui um script que vai permitir que eu tome alguma ação sempre que o usuário alterar algum dado na tela. Então, eu vou fazer aquela instrução lá, que é criar que a variável endereço completo, ela fique sempre com o valor do endereço lá dos dados do cliente,
Aqui para facilitar, vou colocar só o endereço, cidade e estado, tá? É o suficiente para ele exibir o mapa. Separado por vírgula, que é essa maneira que o Google espera esses dados aí para poder criar o mapa. Então tá aí. Feito essa primeira etapa aí de variáveis e de atualização dos dados. Então o próximo passo aqui é iniciar o desenvolvimento do coach. Quando eu marcar esse coach aqui para ser desenvolvido pela primeira vez, o BPM, a partir da versão 8.5.7, vai me perguntar de que maneira que eu quero fazer esse desenvolvimento. Se eu quiser continuar trabalhando como nas versões anteriores do BPM, eu deixo essa primeira opção marcada, iniciar como um coach padrão, e confirmo aqui. Mas como eu quero usar o recurso de grids, vou marcar essa segunda opção aqui e escolher uma das opções que eu tenho aí para poder construir a minha tela. No meu caso aqui, eu vou escolher essa opção de 3 colunas. Tá? Ele automaticamente para mim já vai criar essa estrutura com uma única linha e 3 colunas em grid. E eu passo a ter esse componente novo aqui, tanto do tamanho das telas aqui de smartphone, de tablets e de computador tradicional, como esse controle de grade e de conteúdo. Vamos trocar aqui por conteúdo de grade, a gente consegue ver ele aqui, tá vendo? Temos 3 colunas em uma única linha. As colunas podem ter orientações, elas estão aqui todas as 3 na vertical. Se eu tiver mais de um componente aqui, ele vai organizar verticalmente os componentes em cada uma dessas colunas. A gente consegue entender isso aqui mais ou menos como o conceito do Excel, né? Trabalhando com células. Então, para melhorar aqui o nosso componente, eu vou adicionar uma linha aqui embaixo. Então eu passo a ter 2 linhas, né? E a primeira com 3 colunas é de baixo só com 2. Eu vou adicionar uma coluna nova aqui na linha de baixo. Então dessa forma vai ficar assim o meu grid, tá? Uma primeira linha com 3 colunas e a linha de baixo com 2 colunas. Agora eu vou voltar para o item conteúdo e vou começar a distribuir os meus dados aqui nesse novo layout. Aqui em variáveis, aqui nas variáveis de saída, eu vou expandir, eu vou arrastar para a primeira célula o nome, para a segunda o telefone e para a terceira o e-mail. Aqui na linha de baixo, eu vou organizar aqui do lado esquerdo, na primeira coluna da segunda linha, os dados de endereço. Eu vou pôr lá então, endereço, o bairro, o CEP, a cidade e o estado. E aqui nessa segunda coluna da segunda linha, eu vou voltar lá para cima, em visualizações, e vou arrastar o meu mapinha para cá, o Google Maps. E vou configurar ele para que ele exiba o endereço com base naquela variável que a gente criou lá chamada endereço completo. Ok? Bom, até agora não tivemos nada de muito novo, né? No desenvolvimento tradicional de coach para BPM. Agora é que começa a mágica. Você percebe esses 3 controles aqui? Vou trocar para o segundo aqui, o do meio, quando a gente estiver num tablet, num iPad, e marcar aqui a opção de grade. Eu vou dizer que quando eu estiver nessa interface de iPad, de tablet, esse componente nome vai ocupar metade da tela. O telefone também. Automaticamente ele já vai jogar o e-mail aqui para baixo. E o e-mail eu vou dizer que ele vai ocupar a tela inteira, porque eu vou ter uma linha só para ele. Ok? Desta forma, se eu testar aqui o meu componente, trazer ele para cá, quando eu tenho uma tela maior, como a de um notebook, ou mesmo aí de um desktop tradicional, você percebe que o campo nome, telefone e e-mail, os 3 ocupam a primeira linha, dividindo tamanhos proporcionais. Se eu diminuo o tamanho dessa tela para ela ter as proporções de um tablet, você percebe que os componentes já se reorganizam e o e-mail vai para a linha de baixo, passa a ocupar a tela inteira, a dimensão da tela inteira, e os campos nome e telefone dividem a camada de cima, cada um ocupando 50% aí do espaço disponível, ok? Usando o mesmo conceito, vamos configurar agora essa mesma interface de usuário para ser exibida num dispositivo móvel, num smartphone. Então vou clicar aqui nesse primeiro ícone, né? Você percebe aqui que os campos lá de nome, telefone e e-mail, ele já automaticamente renderizou para usar cada um numa linha, porque ele sabe que a tela de smartphone é mais restrita. E aqui embaixo na camada de endereço, como eu defini que ele obrigatoriamente tem que ter 2 células, ele tentou organizar o espaço da maneira que deu. Mas a gente sabe que para um smartphone isso aí vai ficar inviável. Então vou marcar essa célula onde eu mostro o mapa e dizer que nesta interface aqui, ó, de celular, de smartphone, eu não vou mostrar o mapa.
E mais, essa outra célula, onde eu guardo os dados do endereço, eu vou dizer que ela tem que ocupar a tela inteira. Então, desta forma, os campos vão ficar todos corridos, como é normal uma interface de usuário em um smartphone. Aqui no final desse componente eu vou acrescentar uma linha. E nesta linha aqui eu vou acrescentar um botão. Voltar aqui para conteúdo, visualizações. Vou acrescentar um botão que eu vou chamar ele de exibir mapa. Exibir mapa. Esse botão exibir mapa, que está nessa célula aqui, na grade, eu vou me certificar de que ele apareça apenas quando eu estiver utilizando essa interface a partir de um celular. Porque não faz sentido eu ter um botão de exibir mapa se quando eu estiver no iPad ou no desktop tradicional, no notebook, eu já estiver exibindo esse mapa. Então esse botão vai aparecer apenas quando eu estiver a partir de um smartphone, ou seja, que o layout padrão da tela não vai exibir o mapa, e se eu tiver necessidade de ver esse mapa, eu vou ter a opção de fazer isso através de um botão, né? Então, marcando aqui a opção de desktop, essa primeira aqui, marcando esse item, eu vou dizer que ele não vai aparecer aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui para o tablet, né? Aí já escondeu para todos, inclusive. Eu vou voltar lá para o smartphone, onde tem essa opção aí do botão, e vou dizer que a gente vai tornar ela visível. Então, ele aparece apenas quando estiver na interface de smartphone, ok? Agora eu vou voltar aqui para o diagrama e vou incluir uma segunda telinha aqui, uma segunda interface de usuário, onde o usuário, quando eu clicar nesse botão de exibir mapa, ele vai ser redirecionado para essa segunda tela e depois um botão para ele voltar para cá. Vou chamar aqui esse segundo coach de exibir mapa. E aqui o coach exibir mapa, ele vai ter, não precisa usar grid nesse caso, porque vai ser um coach bem simplesinho. Eu vou primeiro exibir o próprio endereço, né? Ele em texto aqui. Vou inclusive configurar para ele ser somente como leitura, porque a edição dele tem que estar na tela anterior. E vou melhorar aqui um pouco o label, né? E embaixo eu vou exibir o mapa, configurando ele da mesma forma que eu fiz com o outro, que aparece direto na tela, para ser exibido a partir dessa variável endereço completo. Então, desta maneira, minha interface está completa. Se eu vir aqui no diagrama e testar ele, executar a minha interface, a gente vai perceber que quando eu estou no modo Richard Marx, preencher todos os dados aqui, quando eu estou no modo desktop, notebook, o que você preferir, essa interface que eu tenho, Paulista 2000, vou colocar aqui São Paulo, SP. Se eu for diminuindo aqui, você percebe que ele reorganiza para aquela modalidade de tablet. Se eu continuar redimensionando a tela aqui, ele vai entender que isso aqui é um smartphone e vai agrupar todas as informações juntos e vai esconder o mapa. E vai passar a exibir o botão exibir o mapa. E se eu quiser ver o mapa, eu vou clicar nele aqui e eu vou para essa segunda tela onde eu tenho o mapa e o botão para retornar. Então, desta forma, eu criei uma única interface de usuário, que tem uma única regra e lógica de negócio, mas que ela tem um comportamento diferente, particular, dependendo do dispositivo onde eu acesso este conteúdo. Então, usando este mesmo conceito, a gente consegue construir interfaces aí mais amigáveis para o usuário, né? Imagina você, um usuário de smartphone, tem que preencher uma tela com os campos espalhados desta forma aqui a partir de um celular. Não é amigável, né? Então, esses novos recursos de grid do BPM 857 dá a nós desenvolvedores uma oportunidade, um leque de ferramentas para construir interfaces mais amigáveis e de mais fácil uso para os nossos usuários finais. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo, né? E aguardo você nos próximos vídeos. Obrigado.